Então, voltamos. 26 diz o parágrafo. Se eu me dirigisse aos espíritos fortes desta época, tudo isso que digo simplesmente poderia prová-lo pela Sagrada Escritura, pelos santos padres, citando longas passagens. Bom, o santo, aqui no 26, ele diz que ele poderia explicar tudo isso que eu estou explicando com vocês aqui, fazendo uma citação de todos os santos, de todos os teólogos, que a igreja, de todos os escritos da igreja, todo o magistério da igreja, tudo isso que eu estou falando com vocês aqui, e eu estou repetindo isso aqui, o que São Luís Maria Grão Montfort escreveu aqui, e ele diz que tudo isso que ele escreveu aqui, ele escreveu repetindo aquilo que ele leu, que estudou. Você lembra que eu falei com vocês que ele leu tudo que falavam sobre Nossa Senhora? Então tudo isso que eu estou falando com vocês está fundamentado naquilo que a igreja ensina, naquilo que os santos ensinam, nos escritos dos santos, nos escritos da igreja, do magistério da igreja, né, dos papas e tudo, né, dos concílios, né, dos sínodos. E é o que a igreja ensina, porque é a verdade, é a realidade. É isso que Deus revelou à humanidade. Tudo isso aqui está fundamentado e baseado naquilo que Deus revelou, que está escrito na Sagrada Escritura. Então ele falou que ele podia citar isso todinho, mas só que ficaria extremamente maçante, né? Ia ser um estudo, a gente teria que parar a todo momento, voltar àquela citação, pegar aquele livro e ler e voltar. Eu não teria tempo. Então por isso que ele escreveu esse livro, pedindo que acreditem que tudo isso aqui está fundamentado. Algumas citações a gente faz, eu tenho falado aqui com vocês, né? Mas é tudo o ensinamento da igreja, né? Tanto que ele é santo, São Luís Maria Grão de Montfort. E esse é o ensinamento que ele traz para a gente, né? Ele está falando aqui que ele se contenta em dizer simplesmente a verdade, sem me preocupar em citar todos os textos, embora mencione alguns, mas sem os rebuscar muito. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando com vocês é aquilo que ele falava e aquilo que ele leu, uma série de passagens. Eu estou falando com vocês, se vocês têm alguma dúvida com relação a essas questões, alguma coisa que eu falei aqui, e gostariam de saber de onde saiu isso, me fala que eu tento buscar a citação aqui para passar para vocês, tá bom? Nós não estamos aqui inventando nada, nem tendo nenhum tipo de ilação. 27. Pois que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça. Lembra que eu falei com vocês na outra aula isso? A graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça. É certo que Nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria como foi na terra. Você lembra que eu falei isso com vocês? Por conseguinte, ele conserva a submissão e obediência do mais perfeito dos filhos para com a melhor das mães. Cuidemos, porém, de não atribuir a essa dependência o menor abaixamento ou imperfeição de Jesus. Maria está infinitamente abaixo do seu filho, que é Deus, e, portanto, não lhe dá ordens como uma mãe terrestre dá ao seu filho. Você lembra que eu comentei com vocês na outra aula a respeito desse assunto? Maria, porque está toda transformada em Deus pela graça e pela glória que em Deus transforma todos os santos, não pede, não quer, não faz a menor coisa contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Entendeu? Nossa Senhora, a vontade de Nossa Senhora é a vontade de Deus. Ela não faz, não pede, não intercede, nada que não seja aquilo que Deus quer. Ela cumpre perfeitamente a vontade de Deus. Então tudo aquilo que ela pede a Deus, tudo que ela coloca diante de Deus para nós, é algo que está fundado na vontade de Deus. É como se ela pedisse aquilo que Ele quer que ela peça. Então Ele gostaria que ela pedisse tal coisa, ela vai e pede. Né? Porque a ligação de Nossa Senhora com o nosso Jesus Cristo é única. Tem um santo até que diz que a gente não devia dizer coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. A gente devia dizer os sacratismos nos corações de Jesus e de Maria, porque é um só. Ó, o que o santo diz. Né? Então, tudo que Nossa Senhora quer é o que Deus quer. Né? Quando se lê, portanto, nos escritos de São Bernardo de Claraval, hein, gente? São Bernardino de Sena, outro doutor da igreja, São Boaventura, outro, 3 doutores da igreja, etc., que no céu e na terra tudo, o próprio Deus está submisso à Santíssima Virgem, caramba! Sempre que eu falei na outra aula de vocês, do poder de Nossa Senhora, e que eu estou falando que está submisso à Santíssima Virgem, e ele diz aqui, para frente eu falo para vocês da citação. Peraí, deixa eu falar qual é a citação. Para não ficar isso aqui, alguém ouve esse áudio no meio do caminho, tira do contexto, e vai falar que Pio está ficando maluco. Não, mas estou aqui. Aqui é no parágrafo 76.
O meu aqui embaixo tem um índicezinho que diz assim: ao poder de Deus tudo é submisso, até a Virgem. Ao poder da Virgem tudo é submisso, até Deus. Olha só o que fala o santo aqui, né? Santo Anselmo, São Bernardo e São Boaventura dizem isso. Então, ao poder de Deus tudo é submisso, até a Virgem Santíssima. Ao poder da Virgem tudo é submisso, até Deus, porque a vontade de Nossa Senhora é a vontade de Deus. Simples de entender assim, tá? Então, quando se diz isso, deve-se entender que a autoridade que Deus espontaneamente conferiu a Nossa Senhora é tão grande que ela parece ter o mesmo poder que Deus. E que suas preces e rogos são tão eficazes que se podem tomar como ordem junto à sua majestade. E ele não resiste nunca às súplicas de sua mãe, porque ela é sempre humilde e conformada à vontade de Deus. Entenderam? Ela só pede aquilo que ele quer. Então, como ela só pede aquilo que ele quer, e ela alcança tudo que ela pede, porque é o que Deus quer, que parece que Nossa Senhora dá ordem a Deus, mas não dá. Então, quando aconteceu nas bodas de Caná, e como vai acontecer, nós vamos explicar aqui a questão aqui de Moisés, parece que Nossa Senhora estava dando uma ordem a nosso Jesus Cristo, ela pediu a ele que transformasse a água em vinho, que resolvesse o problema do vinho. Né? Nosso Jesus Cristo fez uma menção de que não era aquele momento. Mas ela não falou nada. Ela só deve ter dado um olhar para ele, imagine que olhar, e disse aos outros, façam o que ele lhes disser. E Jesus Cristo fez. Parece que Nossa Senhora convenceu a Jesus a fazer uma coisa que ele não queria, não parece? Mas não era. Deus está acima dessas relações humanas nossas que tem aqui. Aquilo ali era o que Deus queria que fosse feito. E ele deu ensejo de Nossa Senhora pedir a ele para que ele mostrasse para vocês e para mim e para todo mundo que, atendendo a Nossa Senhora, ele pode nos conceder as graças que nós precisamos para a nossa salvação. Então, sejam fiéis a ela. Sejam devotos dela. Sejam escravos de amor, né, como no nosso caso, a Nossa Senhora. Porque seguindo a ela, vocês vão fazer o que eu quero que vocês façam. Vocês vão caminhar no caminho que eu quero que vocês caminhem. E aí vocês podem esperar a salvação. É isso mais ou menos que Deus está querendo dizer, né? Se Moisés, pela força de sua oração, conseguiu sustar a cólera de Deus contra os israelitas, de tal modo que o Altíssimo, infinitamente misericordioso Senhor, lhe disse que o deixasse encolarizar-se e punir o povo, que devemos pensar, com muito mais razão, da prece da humilde Maria, digna Mãe de Deus, que tem mais poder junto de sua majestade divina do que as preces e intercessão de todos os santos e santos da terra. Ora, vocês lembram dessa passagem. Moisés sobe um monte para pegar as tábuas da lei, o Sinai, né? E lá embaixo o povo se juntou, ele estava demorando, juntaram tudo que tinha de ouro, fizeram um bezerro de ouro, está lá na Sagrada Escritura, né? No Antigo Testamento, no livro do Êxodo, se eu não me engano. E fizeram um bezerro e começaram a adorar aquele bezerro. E Deus ficou chateado com aquilo. Ele falou, deixa que eu vou acabar com esse povo. E Moisés falou assim, não faça isso, né? O que vão dizer que a gente foi lá no Egito, tirou esse povo para trazer esse povo aqui para o deserto, para todos eles morrerem? Deixa que eu vou lá embaixo e converso com eles. Aí Deus falou, tá bom, vou atender o seu pedido. E Moisés foi, Moisés convenceu Deus a mudar a sua vontade? Não é o poder da intercessão. Aquela pessoa foi colocada para interceder por aquele povo. E Deus, às vezes, coloca diante da gente isso. E espera qual é a nossa reação. E na nossa reação, a reação de Moisés foi essa, foi esse pedido a ele. E ele aceitou o pedido. A intercessão. Então os santos podem interceder por nós junto a Deus. Moisés. E aqui diz o seguinte, se Moisés consegue colocar diante de Deus, interceder diante de Deus pelo povo, e Deus atende, imagine Nossa Senhora, que é a mãe dele, o que ele não vai fazer por ela. O que ele não vai fazer para atender a ela. Então, Nossa Senhora tem sim um poder de intercessão maior, diz ele aqui, do que o poder de intercessão de todos os santos reunidos. Todos os santos reunidos pediram uma coisa, e Nossa Senhora pediu outra, Deus vai fazer a vontade de Nossa Senhora. Entenderam isso? Bom, é um ponto que muitos questionam a Igreja Católica sobre a intercessão dos santos. Mas é uma coisa que Deus quer. São Paulo fala isso, exortai, pedi, orai um pelos outros.
né? Tem a boda de Caná, tem aqui Moisés, tem vários momentos em que há intercessão de pessoas pedindo pelo povo. Os profetas, Santo Elias. Né? Bom, deixa eu acender a luz aqui, gente, que está escurecendo, um segundinho só. Vai ficar melhor assim. Diz aqui assim também, no 28. No céu, Maria dá ordens aos anjos e aos bem-aventurados. Para recompensar sua profunda humildade, Deus lhe deu o poder e a missão de povoar os santos os tronos vazios que os anjos apóstolos deixaram, abandonando e perderam por orgulho. Isso aqui quem ensina a gente é Santo Agostinho, tá? Eu já vou explicar a vocês, né? E a vontade do Altíssimo, que exalta os humildes, né, como diz São Lucas no Magnífica, é que o céu, a terra e o inferno se curvem de bom ou mau grado às ordens da humilde Maria. Quem disse aqui pra gente? São Boaventura. Né? Pois ele a fez soberana do céu e da terra, general de seus exércitos, tesoureiro de suas riquezas, dispensadora de suas graças, artífice de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira de todos os homens, exterminadora dos inimigos de Deus. Títulos absurdos, infinitos de Nossa Senhora, né? Mas vale a pena eu falar aqui, né? Isso é muito interessante. Os anjos maus, os demônios, né? O demônio e seus asseclas, eram anjos, né? Que não passaram pela aprovação que foi dada por Deus. Eles não aceitaram ter que ser submisso à Virgem Santíssima, por exemplo. Eles não aceitaram que Deus se encarnaria na natureza humana e, né? Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, que falou, por que não se encarnar ou tomar a natureza angélica? Por que tomar a natureza humana, que é muito inferior à angélica? Então ele não aceitou, Lúcifer não aceitou que ele tem que ser submisso a um homem, né? A uma mulher, não aceitou. Né? E foram expulsos. No céu a gente viu isso aí, já lembra, na Sagrada Escritura a gente vê isso aí, que todos que estão no céu, nós somos filhos de Deus, somos como Deus, diz São Paulo, né? E que todos no céu temos o nosso trono, somos príncipes também, né? Somos reis e príncipes no céu, porque somos filhos de Deus, que é rei, né? Então todos temos o seu trono. Os anjos estavam em seus tronos e foram depostos dos seus tronos porque apostataram. E cabe a Nossa Senhora a colocar nesse trono de novo os santos. Santos que são homens, como nós, e que viveram a vida de santidade, e ao chegar no final da vida, receberam de Deus o dom da salvação, e estão no céu. Né? Tem até alguns que dizem assim que revelação pessoal, não sei direito, né? Mas na tradição a gente diz assim, que no lugar de Lúcifer, que era o anjo da luz, né? Lindíssimo, e era um trono lá em cima, próximo de Deus, Nossa Senhora colocou São Francisco. Humilde, obediente. Imagina a diferença, né? Então que São Francisco hoje ocupa o trono que já foi do Príncipe da Luz. Né? Então Nossa Senhora povoa. Então é Nossa Senhora a rainha dos santos e dos anjos. A gente não diz isso? Então Nossa Senhora está acima dos anjos também. Ela é rainha dos anjos e dos santos. E ela exerce sobre eles esse seu reinado por ela. Porque ela mereceu? Porque ela... Não. Porque ela é mãe de Deus. Esse é um título. E que, como diz Nosso Senhor Jesus Cristo também na passagem da Escritura, porque ela cumpriu plenamente toda a vontade de Deus. Só Nossa Senhora. Ninguém vai conseguir cumprir a vontade de Deus como Nossa Senhora cumpriu. E porque ela cumpriu isso, ela recebe méritos, é bendita, é o que é por conta disso. Né? Então, ela também, de alguma forma, rainha do céu, dos anjos, dos homens, e até o inferno se prostram diante dela, como dizia aqui, como falei, São Boaventura, né? Até os demônios se curvam diante de Nossa Senhora. Você lembra que eu falei com vocês de alguns exorcistas que eu já conversei e que eles dizem que realmente, na hora que invocam Nossa Senhora, é a hora derradeira em que eles conseguem expulsar aquele espírito maligno daquela pessoa? Até o inferno se curva diante de Nossa Senhora. 29. Por meio de Maria, Deus Pai quer que aumente sempre... Bom, Deus quer que aumente sempre o número das pessoas que estão no céu. Deus quer todos no céu.
Deus quer a salvação de todos, não é isso? Ele criou todos para o céu, para a santidade. E ele pede a Nossa Senhora, ele deixa a Nossa Senhora a missão de povoar o céu das almas benditas. Ela é rainha principalmente desses eleitos, desses que Deus chama ao céu, que estão no céu. Ela é principalmente rainha disso, né? Então, desses, né? Então, ela pega aqui, do livro do Eclesiástico, que diz assim, habita em Jacó, como dissesse para Nossa Senhora, reine sobre os filhos de Jacó, reine sobre os filhos de... aquela assembleia que pertence aos filhos de Deus, né? Reine sobre o povo de Deus, reine sobre os eleitos de Deus, reine sobre os predestinados. Obviamente que Deus, junto daqueles que Ele mais ama, Ele quer pôr no comando desse aquela que Ele mais ama. Então, Ele pede, coloca Nossa Senhora como rainha, principalmente, intercedendo principalmente para aqueles que estão junto dele, né? Ou que vão estar junto dele, né? Quer dizer, os que estão junto dele são aqueles que já morreram, que já passaram pela sua Páscoa terrestre e estão no céu. Aqueles que nós estamos aqui, estamos nessa luta, pedimos a ajuda dela para que a gente esteja lá um dia. Aqueles que infelizmente já estão condenados, já estão no inferno, já estão condenados. Temem a Nossa Senhora, mas ela não é a rainha deles. Né? 30. Assim como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, há na geração sobrenatural um pai que é Deus e uma mãe que é Maria Santíssima. Todos os verdadeiros filhos de Deus e os predestinados têm Deus como pai e Maria como mãe. Quem não tem Maria como mãe, não tem Deus como pai. Então, olha só, importante isso aqui demais. Eu ainda vou ler uma outra parte desse parágrafo. Todos têm, assim como na Terra, todos têm um pai e uma mãe, também para a vida espiritual, todos têm um pai e uma mãe. O pai é Deus, a mãe é Nossa Senhora. Quem não tem Nossa Senhora como mãe, não pode dizer que tem Deus como pai. Vocês já ouviram alguns, infelizmente, algumas seitas, alguns protestantes que rejeitam Nossa Senhora e dizendo que não, é só Deus, é só Deus, é só Deus, é só Deus, e rejeita Nossa Senhora. Como se Nossa Senhora fosse uma escolha dos homens, não fosse uma escolha de Deus para nós. Deus escolheu ela para ser nossa mãe. Não foi isso que ele falou na cruz? Eis aí sua mãe. Então, se eu tenho Deus como pai, eu tenho que ter Maria como mãe. Se eu digo assim, não, só quero Deus como pai, mas não quero Maria como mãe, eu não sou irmão de nosso Jesus Cristo, porque nosso Jesus Cristo tem como pai a Deus, Espírito Santo, e como mãe a Nossa Senhora. Para eu ser irmão mesmo de nosso Jesus Cristo, eu tenho que ter Deus como pai e Maria como mãe. Então, isso é muito claro de entender. Também na vida da graça, na vida espiritual, temos um pai e uma mãe. Quem não tem Maria como mãe não pode dizer que tem Deus como pai, porque está rejeitando aquela mãe que ele escolheu para ela. Imagina um filho que rejeita a mãe e só quer o pai. Pai maravilhoso, mãe maravilhosa. Não um pai ruim, uma mãe ruim, não. Uma mãe que só quer seu bem e um pai que só quer seu bem. Rejeito a mãe e não quero a mãe. Até aqui entre a gente, no nosso mundo, né? A gente fala às vezes dos filhos que rejeitam a mãe, que não quer saber da mãe, essa coisa toda, não é isso que a gente fala? Imagina no céu. Aí no céu não, olha, eu não quero saber dessa mãe, dessa Maria aí, só quero Deus e eu quero saber de Nossa Senhora. Imagina, eu quero ser de Jesus Cristo, mas não quero ser de Nossa Senhora. Coisa absurda, gente. Que ofensa absurda a Deus, né? Diz ele aqui assim mais uma coisa interessante, isso é bom para vocês guardarem. O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herege, um cismático, um réprobo, um predestinado, é que o herege e o réprobo ostentam desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem. Né? Isso quem diz é São Boaventura. Então, fácil de você distinguir quem é de Deus e quem não é. Quem não é de Deus despreza Nossa Senhora. Diferença por Santíssima. E buscam por suas palavras e exemplos abertamente ou às escondidas, às vezes, sob belos pretextos, diminuir e amesquinhar o culto e o amor de Nossa Senhora. Não gostam de Nossa Senhora e, às vezes, ainda junto uma palavra, um jeitinho, alguma coisa qualquer, minimizar Nossa Senhora, mesquinhar Nossa Senhora, diminuir Nossa Senhora.
Não foi destes que Deus disse a Maria que fizesse sua morada, pois são filhos de Esaú. Então, nessa passagem da Sagrada Escritura, falou-se de Jacó, né? Foi, habita em Jacó. Deus fala assim para Nossa Senhora, né? A igreja entende essa interpretação dessa frase dessa forma. Então, que Nossa Senhora seja rainha desses de Jacó. São os predestinados. Ele diz, e diz São Boaventura, que é um sinal claro de distinguir quem é de Deus e quem não é quem rejeita Nossa Senhora. Quem rejeita Nossa Senhora não é de Jacó, é de Esaú. Eu vou falar para vocês mais para frente a respeito disso. Esaú e Jacó, que eram dois irmãos. Um é a figura de Nosso Jesus Cristo, né? O outro é a figura do demônio. Lá para frente, quando eu falar, me lembro de eu explicar de novo essa passagem para vocês. Então, não são a esses que rejeitam Nossa Senhora que Deus colocou como rainha. Ele colocou como rainha aqueles predestinados, aqueles que vão ser salvos, aqueles que estão no céu. Então, quem é devoto de Nossa Senhora e é muito devoto de Nossa Senhora, ou ser devoto de Nossa Senhora, muito devoto de Nossa Senhora, é um sinal claro de que aquela pessoa caminha para a salvação. Deixa eu ver a hora. O desejo de Deus Filho é formar-se, por assim dizer, encarnar-se todos os dias por meio de sua mãe em seus membros. Né? Então, o desejo de Nosso Jesus Cristo é habitar, é ser formado todo dia, em todo momento, na alma dos seus filhos, de nós que somos, de todos nós somos filhos dele, uns o rejeitam, outros não, mas desses filhos que a gente está chamando da igreja, batizados, né? Os outros que não são batizados, ele gostaria que também fossem batizados, né? Mas ele quer se formar todo dia, ele quer ser formado todo dia na alma desses seus filhos. É o que ele está dizendo aqui, né? E é o que ele deseja, tá? E para que isso aconteça, para que ele seja formado em nós, eu já falei com vocês, que ele precisa encontrar, o Espírito Santo precisa encontrar a devoção à Virgem Santíssima, porque ele vem sobre a Virgem Santíssima e forma Cristo em nós. Agora, olha só o que ele diz aqui, que é muito importante também. Como se dissesse, Deus, meu Pai, deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados e réprobos. Predestinados são aqueles que vão à salvação, réprobos são aqueles que vão para a condenação. Eu os conduzirei, olha só o que diz, uns pela vara de ouro, outros com a vara de ferro. Serei o pai e advogado de uns, o justo vingador para outros, o juiz de todos. Mas vós, minha querida mãe, só tereis por herança e possessão os predestinados, figurados por Israel. Como sua boa mãe, vos dareis a vida, os nutrireis e educareis. E como uma soberana, os conduzireis, governareis e defendereis. Então, Deus, quando escolhe alguém, chama alguém para ser devoto de Nossa Senhora, é porque Ele quer que aquela pessoa, guiada por Nossa Senhora, chegue ao céu. Quando Ele diz que uns Ele vai guiar pela vara de ouro porque é o castigo, que é uma correção, para que você corrija o seu rumo. Quando Ele diz pela vara de ferro, Ele já diz diferente. É aqueles que Ele castiga, o castigo eterno. Ele diz que vai ser pai e advogado de uns, daqueles que são predestinados, que buscam a Ele. Vai ser justo vingador para outros, aqueles que são injustiçados. E vai ser juiz de todos. Entenderam isso? Então Deus vai ser juiz de todos. Aqueles a quem Ele quer que Ele corrija com a vara de ouro, aqueles de quem Ele vai ser advogado e vai ser justo, é a esses que Ele colocou Nossa Senhora como rainha. E é a esses que, seguindo Maria, vão chegar a Ele. Então Ele vai olhar para aqueles filhos dele que são súditos da Virgem Santíssima. E a esse Ele olha com carinho. A esse Ele olha como os santos. A esse Ele olha como aqueles que caminham no caminho que Ele pediu a todos nós. Aos outros que não têm Nossa Senhora como rainha, são aqueles que foram condenados, que não caminharam o caminho de Jesus, que rejeitam Nossa Senhora e rejeitam nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande número de homens nasceu da Virgem Santíssima. Conforme a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem nascido de Maria é o homem Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus e de Maria, por adoção. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados também, que são os membros desse chefe, devem também nascer nela, por uma consequência necessária. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade na natureza. Por que ele fala isso aqui? São Paulo diz assim, que a igreja é o corpo místico de Cristo.
corpo místico, o exemplo que ele deu, né? Que Jesus é a cabeça desse corpo e que nós somos os membros. Olha só, o que ele está falando aqui? O corpo é um só. Se a cabeça, quem deu a luz, foi a Virgem Santíssima, também ela vai dar a luz aos membros do corpo, né? Uma mãe, quando dá a luz a um filho, dá um filho ao corpo inteiro do filho. Não tem a mãe da cabeça, a mãe do braço, a outra mãe deu outro braço. Não, não é. Isso que ele está falando aqui, seria a monstruosidade. A mãe que dá a luz a uma criança, dá a luz à criança inteira, ao corpo inteiro daquela pessoa. Não é isso? Então, se Nossa Senhora é a mãe da cabeça, os membros também têm que ser filhos dela. Como pode ter filhos que não são de Nossa Senhora e façam parte do corpo místico de Nosso Jesus Cristo, já que Nosso Jesus é filho dela? Se Nosso Jesus Cristo é filho de Nossa Senhora, o corpo místico de Nosso Jesus Cristo inteiro é de filhos de Nossa Senhora. Não só ele que é a cabeça é filho de Nossa Senhora, mas os membros também têm que ser. Então, nós, membros do corpo místico da igreja, no corpo místico de Cristo, que é a igreja, temos que ter Jesus Cristo como cabeça, Nossa Senhora como mãe. Isso faz de nós membros do corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja Católica. Né? Bom, além disso, pois que Jesus é agora, mais do que nunca, fruto de Maria, como lhe repetiram 1000 vezes e diariamente o céu e a terra, bendito é o fruto do vosso ventre, né? Diz Santa Isabel, na visitação que a gente viu essa semana aí, que a gente comemorou. Nossa, Santa Isabel, o Espírito Santo diz pela boca de Santa Isabel isso, né? Bendito é o fruto do vosso ventre. É certo que Jesus Cristo, para cada homem em particular que o possui, é tão verdadeiramente o fruto e obra de Maria como todo o mundo em geral. Deste modo, se qualquer fiel tem Jesus formado em seu coração, pode atrever-se a dizer: 1000 graças a Maria. Santo Agostinho, sobrepujando si mesmo, e tudo o que acabo de dizer, confirma que todos os predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus são, nesse mundo, ocultos no seio da Virgem Santíssima. Então, olha só, é o que eu estou falando aqui. Se é verdade, então, que continua sendo Cristo Filho de Maria, todos os membros do corpo místico de Nosso Jesus Cristo, todos os membros da igreja, também temos que ser filhos de Maria. E se somos filhos dessa igreja, se somos filhos de Deus, nós temos que agradecer 1000 vezes a Maria, o que ele diz aqui, né? E ele confirma isso aqui embaixo com uma citação de Santo Agostinho, que diz que se nós, predestinados, aqueles que querem estar junto de Deus, para estar junto de Deus, queremos estar conformes à imagem de Jesus Cristo, temos que ter Maria como mãe. Olha só que coisa importante. Se eu desejo cumprir plenamente a vontade de Deus, se eu desejo me conformar a Cristo, que é o modelo do cristão, se Nosso Jesus Cristo é o modelo do cristão, e eu quero me conformar a Cristo, me conformar a ser igual a Cristo, fazer tudo que Ele me pede, ser do jeito que Ele quer que eu seja, eu tenho que ter Maria como mãe. Porque para eu ser igual a Jesus, Ele tem como mãe a Virgem Santíssima. Então, como Ele me deu a mãe dele como minha mãe, eu tenho que aceitar isso e viver isso. Se eu tenho a mesma mãe que Ele, eu posso querer, posso desejar e posso alcançar ser igual a Ele, do jeito que Ele me pede. Óbvio que a cada um, Deus pede de uma forma, né? Deus pede essa imitação do Cristo a mim de um jeito, a cada uma de vocês de um jeito, ao Papa de um outro jeito, a um presidente da República de um jeito, a um médico de outra forma, a um lixeiro de outra forma, a um jogador de futebol de uma outra forma. Cada um de nós, ele pede uma semelhança diferente, porque Deus é infinito, né? Tem várias faces. Ele pede a gente para que seja conforme Ele, de acordo com aquilo que Ele nos deu, né? A vida que vivemos. Para que a gente consiga viver isso dessa forma, imitando a Cristo na vida que cada um de nós temos, nós precisamos de Maria como mãe. Porque eu não posso estar conforme a Cristo, não posso dizer que sou igual a Ele, se eu não tenho a mesma mãe que Ele. Por isso que Ele me deu a mãe dele. Foi isso na cruz? Filho, eis aí a tua mãe. Essa é minha mãe, e passou a ser minha mãe. E eu tendo ela como minha mãe, como a pessoa que é minha mãe, obviamente que a gente tem a mãe nossa da terra, mas minha mãe do céu, minha mãe espiritual, né? Tendo ela como minha mãe, eu posso almejar ser igual a Cristo. Se eu não tenho, eu não vou conseguir ser.
34. Deixa eu salvar aqui e gravar o último vídeo, tá?